Eu sou a Célia, professora aqui do Oscar. Eu sou a Márcia, mãe do Miguel, do 7º ano. Tá bom, gente. Vamos fazer uma entrevista boa. Vamos começar, né? A gente queria saber, né, por conta do dia, né, hoje, especial, a gente queria saber o que é o transtorno do espectro autista. Bom, o transtorno do espectro autista, ele é uma condição, ele não é uma deficiência, não é algo que seja contagioso, e ele tem uma nuances de sintomas. Então ele vai desde um grau mais acentuado de comprometimento e um grau mais leve. Então o que pega mais na questão do autismo é a questão da socialização, da comunicação e das repetições, tá? Então são essas as questões que mais aparecem dentro do espectro autista. Então vocês vão encontrar uma gama de alunos, desde aquele coleguinha da sala de vocês, que está dentro do espectro e fala uma pataquada e todo mundo dá risada, tá? Mas porque ele não entende, porque eles têm uma noção literal, né, do que você fala, esse é um pensamento muito concreto, tá? E vai até um aluno que tem um comprometimento maior, que demora mais para aprender, para falar, para se comunicar, para se desenvolver, tá? Então por isso que a gente fala um espectro, porque são várias nuances que podem estar acontecendo ali, tá bom? Quais são os principais desafios assim para promover a inclusão no ambiente de trabalho? Essa parte que é a mais difícil. Aceitação do outro, porque como eles são diferentes, Sim. Muitas crianças, adultos, enfim, olham com os olhares de ele é diferente, nossa, julgam, nossa, aí fica olhando, aí fala uma coisa, né? Eu, por exemplo, ele não fala frase, Sim. Ele não falava nada, ele agora fala palavras, você está conseguindo se comunicar, né? Até que bastante, tudo isso com as terapias, né? A gente tem que fazer o todo, mas é muito julgado, desrespeitado, tá? Porque a gente já normalmente vê uma pessoa com qualquer diferença, já olha, fica assim olhando. E eles são diferentes. Não adianta que, né, fisicamente são iguais. Só que aí fala, como você chama? O meu, por exemplo, você fala, como é o seu nome? Ele fala, Miguel. Se você falar de uma forma diferente, às vezes, qual o seu nome? Aí ele fica olhando, entendeu? Porque ele acostumou sempre, como você chama? Isso já é você veja, é uma diferença, o jeito de falar, ele às vezes já olha, pensa 2 vezes antes de falar o nome dele. Então, essa parte está precisando melhorar muito o mundo. Aceitar as diferenças, isso é complicado. Sim. Julgamento é uma coisa bem ruim, realmente acontece porque todo mundo que está normalizando um padrão e às vezes as pessoas diferentes Acho que tem que ser todo mundo igual. Sim, e às vezes eles mesmos são mais amorosos, mais cuidadosos do que muita gente. Tem um menino na minha sala, o Murilo, e ele tem síndrome de Down. Desde que eu conheci ele, ele é um amor. Da sala ali, pra mim, ele é a pessoa que tem mais coração de todas as outras. E realmente tem julgamento. Querendo ou não, o pessoal da sala, né? Ele é ruim. E a gente também queria saber como que a inclusão impacta positivamente o desempenho e a criatividade em equipes de trabalho, de escola. A questão da inclusão, ela é extremamente desafiadora porque ela imprime um comprometimento do grupo como um todo, conhecimento, né? Porque aquilo que eu desconheço geralmente eu rejeito, então eu preciso me abrir para conhecer, tá? E a gente percebe que esses alunos, que nem ela está falando do Miguel, né? Eles se desenvolvem, onde que pega o que eu falei, né, na primeira pergunta, né, da questão dos sintomas do autismo, né, do aspecto do autismo, que é a questão da socialização. Dentro da escola, eles são convidados a interagir com outras pessoas. Então, vai ajudá-los nessa parte, que eles vão precisar enfrentar aquilo que é difícil para eles, tá? E para os outros, como vocês, né, você já falou aqui do Murilo, comece a ensinar para as outras pessoas que existe a diferença, tá? Então eu acredito que vocês, jovens, vão ser futuros engenheiros, futuros arquitetos,
futuros professores, futuros médicos, que vão estar abertos à diferença. Então, na hora que pensar um engenheiro, um arquiteto, na hora que pensar na construção de um prédio, vai pensar na questão arquitetônica, de acessibilidade para todas as pessoas, tá? Porque a acessibilidade é fundamental, né, em todos os aspectos da sociedade. Então, quando a gente começa a construir uma escola inclusiva, a gente abre o leque para que a sociedade se torne inclusiva também e que a gente aceite a diferença. Então, acho que a Márcia já deve ter passado por situações como essa, tipo assim, você vê uma criança fazendo uma birra no shopping, aí as pessoas vêm, olham com um olhar de julgamento, é mal educado, não tem limite, e não é isso. Às vezes é uma criança com autismo que está tendo um comportamento disruptivo, entendeu? Eu participo de um grupo de evangelizadores, né, num centro espírita, e eles são abertos, né, eles estão buscando atendimento para todas as pessoas da comunidade, inclusive as pessoas com deficiência. E aí uma colega foi falar sobre o autismo e ela levou um vídeo muito legal, que era uma coisa até interessante, eu vou pegar com ela a referência, para passar na escola. Mostra o olhar de um autista no shopping, o quanto que aquilo é agressivo, eu já vi isso, né? Porque eles têm uma questão sensorial, né? E a gente tem alunos aqui na escola que tem uma questão sensorial muito grande. A gente tem um aluno no nono A que quando vocês fazem aqueles dias da diferença, né, da fantasia, vamos todo mundo aqui, vem com uma fantasia, ele não vem, porque para ele isso é muito invasivo, ele não consegue, entendeu? E a gente, enquanto escola, precisa entender isso, tá? Para que isso se reflita na sociedade, para que a sociedade se torne cada vez mais inclusiva. Sim, Acho que você falou da gente. esse olhar diferenciado que a gente tem que ter. Sim. Um olhar que ninguém quer ter. Esse ninguém é uma grande parte. Não tem esse olhar. E tem professores autistas. Sim, temos. Qualquer pessoa, também, Então. vários trabalhadores e tal. E o que você falou que a gente realmente aprende muito com o pessoal da inclusão. Eu, desde pequenininha, eu convivo com o pessoal de inclusão e eu aprendo bastante com eles, sim. E eu acho muito importante. Quais são os mitos mais comuns assim que falam sobre a inclusão e o autismo? Um deles é que eles não têm sentimento, entendeu? Esse é o fundamental. As pessoas antigamente tinham alguns conceitos, né? Porque como eles são, alguns deles, né? Não todos, tem essa questão de se isolar, então as pessoas entendiam como se eles não tivessem sentimento, entendeu? E aí julgavam, né? E colocavam muitas vezes até com a culpa da mãe. Ele é assim por culpa da mãe, entendeu? E não é essa a questão. Eles têm sentimento sim, e aliás, eles têm uma sensibilidade muito grande, principalmente aqueles que a gente chama de autismo no suporte 1, porque sabe, tem as diferenças, né? Tem o suporte 1, suporte 2, suporte 3. No suporte 1, eles sofrem muito, porque assim, eles não encaram o mundo como a gente, eles não sentem o mundo, eles sentem os estímulos de fora muito mais intensos do que a gente, entendeu? E aí quando vem uma atitude de rejeição, tiração de sarro, entendeu? Uma brincadeira, muitas vezes eles levam isso ao pé da letra, né? E assim, a gente tem vários relatos de autistas nesse nível que tentaram suicídio, entendeu? Por falta de sensibilidade das pessoas que estão em volta. Então é fundamental se libertar desses mitos, tá? Então esse é um dos mitos que mais pega. E também essa parte de sentimento, que nem o Miguel. O Miguel ele adora abraçar, ele adora beijar, é carinhoso, mas tem outros que nem o Miguel gosta de beijar todos, então quando chega nas terapias, ele vai beijando todas as crianças. Quando estão chorando, ele quer abraçar, ele quer acolher. No hospital já chegou de buscar enfermeiro para socorrer crianças que estavam chorando, pedindo ajuda, pegou na mão, pedindo ajuda, e é o jeito dele, é a parte, ele tem criança que ele vai abraçar e que não quer empurra, porque não quer abraço, não quer beijo, não tem essa parte. Não tem esse respeito, gosta. Exatamente. Então é desse jeito que a série colocou assim. Sim, eu queria aproveitar para perguntar sobre o que você falou, qual é a diferença, é uma curiosidade minha, qual é a diferença do 1, do 2, do 3? O autismo do suporte 1 são aqueles alunos que antigamente a gente denominava síndrome de Asperger. São autistas que a gente fala de alta funcionalidade.
Então eles não têm problemas de aprendizagem, tá? Eles aprendem e até superam, se a gente for fazer em alguns deles, eles até superam o teste de QI. Se fizer uma testagem de QI, eles vão dar um QI superdotado. Entendeu? Então na parte de inteligência eles vão muito bem, obrigado. O que pega com eles é a questão da socialização, entendeu? Então assim, muitos deles não têm filtro, né? Então você desdenha de uma professora perto de uma criança dessa, de um aluno desse. Ele toma as dores da professora, porque eles têm um senso de justiça e de respeito muito grande, entendeu? Então eles se doem, entendeu? E aí acontece alguma situação, a criança não vai pensar duas vezes em brigar com você e te falar a verdade, entendeu? E muitos são sinceros até demais. Entendeu? Porque a gente pensa, mas não fala. Mas ele vai dizer, nossa, como você tá feia hoje. Ai, seu cabelo tá ridículo. Sim, porque é natural, é normal, entendeu? Só que as pessoas não estão preparadas para ouvir esse tipo de coisa. Eles são muito eles. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Só que dentro de uma sala de aula é complicado isso. Porque tem a tiração do sarro, tem as piadinhas, entendeu? E vamos lembrar, eles entendem as coisas ao pé da letra. Entendeu? E aí eles vão ver alguma coisa que eles vão gostar e eles vão revidar, entendeu? E aí quem está em volta muitas vezes não está preparado para ouvir isso, tá? Então esse é o suporte 1. O suporte 2, eles aprendem, mas às vezes precisa de uma intermediação, né? Já começam a aparecer algumas questões de aprendizagem, entendeu? Então a gente tem que rever dentro da escola, a gente tem que rever as estratégias, né? A gente até fala hoje do desenho universal de aprendizagem, o professor pensar em atividades que atinjam todos os alunos, não só as crianças elegíveis, entendeu? Um dia a gente chega lá, né, Márcia? Mas ainda estamos caminhando para isso. Entendeu? Então a gente tem que pensar, então, se a gente colocar a imagem, ele vai entender mais, porque vão ter que lembrar que eles têm um pensamento concreto. Então muitas vezes não adianta você falar, é porque o mar do Brasil, o Oceano Atlântico, ele é grande, não sei o quê. Não adianta. Ele tem que ver, entendeu? Porque é imagem, é concreto, é visual. Entendeu? Então o nível 2 é assim. Agora o suporte 3, ele já apresenta um pouco mais de dificuldade. Entendeu? Então muitas vezes eles não conseguem acompanhar o ritmo de aprendizagem dos coleguinhas da mesma faixa etária. Então a gente tem que pensar em estratégias que eles desenvolvam a aprendizagem, mas a gente tem que descer o nível, entendeu? E precisa de acompanhamento o tempo todo, de supervisão o tempo todo, para a questão de cuidado, de locomoção, de alimentação, entendeu? E tem casos que para eles é muito invasivo estar dentro da escola, para o suporte 3, uma escola como essa. Então eles precisam de um outro espaço escolar, entendeu? Então a escola precisa olhar isso também. Tá? E cada autista é um, né? 100 Nós temos milhões, cada um é um igual. Nós temos uma aluna à tarde, a Naira, que é suporte 3, ela demorou 1 ano para ir para a sala de aula. Entendeu? O ano passado a gente só conseguia ficar com ela na sala de recurso, entendeu? Esse ano ela está na sala de aula. Então pra gente é uma conquista isso, entendeu? Então a escola tem que estar aberta para ela, porque estar na sala de aula antes para ela era muito invasivo, agora para ela é tranquilo. Sim. Vai evoluindo e aprendendo. Exato. Todo dia aprende, todo dia aprende alguma coisa, todo dia, coisas E a lá gente de também trás, aprende com ele. todo dia. Isso é legal, gente. A mãe de criança especial, a gente fica feliz com uma palavra que fala, entendeu? E as pessoas não entendem isso, a gente dá risada. Não, porque não vivencia, não sabe. A gente, professor, também, porque assim, essa semana a cuidadora da Naira veio contar que ela usou o banheiro pela primeira vez, entendeu? Ela nunca tinha usado o banheiro, em lugar nenhum, nem na casa dela. E ela usou aqui na escola, entendeu? Então isso foi muito legal pra gente. Sim, é um orgulho, uma coisa que é uma sensação única. Eu imagino. E a gente aprende mesmo, o menino da nossa sala, quando alguém fala palavrão, ele fala, não pode. Ele se desculpa qualquer coisa, ele fala, isso aí tá errado. Se alguém faz uma brincadeira de mais contato, assim, de bater, essas coisas, ele, não pode. Aprendeu, todo mundo respeita ele, todo mundo aprendeu a respeitar. Sim. E também a gente queria perguntar, tipo assim, como que a falta de inclusão afeta eles? Tipo assim, por exemplo, uma pessoa tem muito preconceito, tipo assim, uma pessoa não inclui ela em nada, afeta muito eles, como que afeta?
eles não vivenciam o que eles poderiam estar vivenciando. Isso. Né? É cortado, tira, poda aquele direito da criança de participar das coisas. Sim. Isso não tem, ele não vai conseguir vivenciar certas situações ele não participar. Porque existe isso, o direito para todos. Porém, existem lugares que não incluem, excluem, né? A questão da socialização ela é fundamental, porque ele vai aprender coisas dentro do espaço escolar que na família ele não vai aprender, né? Ele chega, bate com a mão, bate com o dedo, porque vocês fazem isso, né? Bate com a mão, Cumprimento, simples cumprimento, Então são coisas que para eles é muito significativo, entendeu? Tem a aceitação. Exatamente. Se não aprender, só ganha. E até olhar, porque assim, antigamente a gente era eu já tenho um histórico de educação especial, então eu passei pela escola especial. Então a escola especial ela é segregadora, né? As crianças ficavam longe desse contato social, né? E se limitavam nas aprendizagens. Agora, na escola inclusiva, né, eles avançam, porque eles estão com pessoas da faixa etária deles que não têm a deficiência, então eles têm outros modelos. Convive com todo né? tipo de pessoa. Na escola especial, eles só tinham contato com crianças que tinham a mesma deficiência ou deficiências mais comprometedoras, entendeu? Então, era mais complicado para eles desenvolver a questão da socialização. E na escola regular, isso é mais comum. O Miguel sempre teve ajuda, por exemplo, em festas, as danças. Ele não conseguia fazer nada em dança, mas ele queria estar ali, dançando, ele ama música, dançar. Sempre teve auxílio de um cuidador, do professor de educação física, professor de dança, sempre dando a mão. Foi evoluindo, que aí os colegas da sala começaram a auxiliar na dança. Não ficou mais cuidador, nem professor. Ele ali, no meio de todo mundo, do jeitinho dele, sendo respeitado, mas incluído. E aí os amigos, sempre aqueles que acolhem, que não são todos, que sabem que naquela hora, por exemplo, o Miguel tinha que ir pra lá, ele foi pra lá. Aí o amigo vai lá, aqui Miguel, já busca. Sempre ele sabia que aqui eu sei que tinha socorro, aqui tinha socorro, na frente ou atrás. Alguém sempre socorria se ele sair do lugar errado. Então isso pra mim, eu fiquei tão feliz, eu chorei no dia que a Sandra da escola falou, hoje você vai chorar, porque ele sempre salva de grude. De repente, os colegas da sala, das turmas que ajudaram ele ficou lá onde ele tinha que ir. Errava um pouquinho, mas sempre tinha alguém que dava ajuda. É isso que é preciso, dar a mão. Isso pra gente fica feliz como professora, como mãe. É exatamente isso que aconteceu comigo, com o menino da minha sala, né, o menino. Eu não ia dançar na festa junina, mas eu vi que ele ia dançar, que a mãe dele queria que ele ia dançar. E eu não queria que ele tivesse aquela sensação de, quem sobrou vai com ele. E aí eu cheguei na roda e falei assim, eu só vou dançar, que as meninas estavam, dança, eu só vou dançar se dançar com o Murilo. Daí ele ficou todo feliz, a gente dançou na festa junina. Nos ensaios, às vezes eu me perdia e ele me arrumava, ele acertava, eu errava. E a gente aprende. E foi uma sensação muito única ver a felicidade da mãe dele, de ter alguém ali com ele, foi muito importante pra mim. Fica todo mundo em volta, fica feliz, viu que ele estava acertando as danças, que ele pegou o jeito. Porque, né, tem que saber falar também, pode falar de qualquer jeito, tem que saber ensinar. Aí tinha hora que ele se distraía, assim, com o chapéu, aí eu falei, não, peraí, Murilo. Aí a gente foi e ficou bem bacana mesmo. Se esse público igual você aumentar, exatamente. Só vão ganhar. Exatamente. Sim, e isso é uma coisa muito legal, né? Tipo, pessoas que não são da área, que também não têm o autismo, que ajudam essas pessoas que têm autismo, síndrome de Down e etc. Né? Mas, aliás, além dos preconceitos que as pessoas com autismo sofrem, tem mais algumas dificuldades que elas podem passar na vida assim? Eu acho que é sempre um preconceito. Todo dia é uma preconceito. Então, uma simples fila de pegar um remédio. Eu sempre sou xingada por pessoas idosas, às vezes jovens, qualquer um, porque o Miguel, criança com autismo, tem as prioridades. Eles têm direito de entrar lá na frente na fila, vai comprar um metrô, a passagem do metrô, tudo a gente tem direito. Aí eu vou indo pra frente, o Miguel já vai. Ele não tem muita paciência também em
entendimento que tem a fila e como eu já vou indo, ele já acostumou, então ele vai lá na frente sozinho. E as pessoas já conhecem os lugares que eu vou. Mas a fila, esses dias mesmo, eu fui buscar um remédio e uma senhora, ô moça, fila lá atrás. Eu falei, meu filho é autista, ele está com cordão, eles desconhecem inclusive o cordão. A maioria, eu uso muito o cordão porque eu vou ensinando as pessoas que aquele cordão, o que significa. O Miguel, quem olha para ele, acha que ele não tem nada. Então, o do girassol significa que a pessoa tem uma deficiência, porém não é visual. Então, olha, acha que não tem nada. Porque a pessoa mandou no final da fila, eu expliquei para ela. E o moço que pegou o remédio também falou. Mas ele foi super grosso. Isso em todos os lugares, tá? Todos. Eu costumo falar que o autismo, infelizmente, acho que a palavra não é essa. O autismo não tem cara. Entendeu? Quando você olha uma criança com síndrome de Down, com uma deficiência física, uma deficiência visual, todo mundo identifica a característica, mas o autismo não tem cara. Tanto é que agora que começou a aparecer nos lugares os símbolos, né, que eles têm prioridade, que eles têm direito, entendeu? Eu fui viajar agora em janeiro, né, com as meninas, né, e a gente foi tomar um avião. E no avião também, eles embarcam na frente, entendeu? E as pessoas ficam olhando com cara feia. Inclusive teve uma mãe que eu acredito que ela não conseguiu embarcar, que eu nem vi ela no avião, entendeu? O tamanho que era a crise que a menina estava tendo, entendeu? Mas eles passam na frente. E quem tá junto tem que passar na frente também, gente. Se tá a mãe, o pai, a avó, eles têm que passar junto, entendeu? E quem tá na fila precisa entender isso. Então, eles passam primeiro e eles passam realmente na frente até dos idosos, os autistas na frente, né? Aí depois vão os outros deficientes e aí depois é que vão, os deficientes físicos principalmente, né, que precisam de ajuda, né, de locomoção e tal, e aí depois que embarcam os idosos. E acredito que é os idosos que mais reclamam, né? Eles reclamam muito. E já teve uma situação, eu estava uma vez no shopping, sabe aqueles programas que eles fazem, que foi para mim programa de índio, né? Tem lá, era o detetive do Prédio Azul, que ia ter uma exposição lá no shopping em Anália Franca. Aí, como eu tenho minhas sobrinhas pequenas, a minha cunhada pediu se eu podia ir na frente para pegar os ingressos, né? Porque você tinha que pegar o ingresso antecipado. E eu moro ali perto, então eu fui lá buscar. E aí tinha uma menina que na hora que eu bati o olho, que a gente conhece, né? Eu falei, ela tem autismo, né? E ela estava tendo um surto, né? E as pessoas assim, na fila julgando, né? Olha só, que falta de educação, que não sei o quê, que chilique, que não sei o que e tal. Aí eu não aguentei. Eu fiz assim, moço, essa menina não tem chilique, provavelmente ela tem autismo, tá? Então ela tá querendo ir no brinquedo e ela não está conseguindo, porque ela não está conseguindo vencer a dificuldade dela, né? Aí a pessoa ficou parada olhando pra minha cara, né? Como quem disse que tá falando grego, né? Aí eu chamei a menina dos monitores, eu fiz assim, chama a mãe, pede pra mãe entrar no brinquedo, entendeu? Fazer papel de educadora dentro do shopping, entendeu? Assim, então eu falo, não, eu não vou ver, não é minha parte, entendeu? Mas eu gostei. Tem como deixar ali acontecer, eu não tô vendo. Aí eles chamaram a mãe, aí a menina conseguiu ir no brinquedo e ficou feliz da vida. Aí as pessoas, olha, a senhora tem razão, então é mais fácil julgar do que tentar ajudar, entendeu? Porque às vezes é uma luta todo dia, tanto pra mãe quanto pra eles próprios, é uma luta pra eles acordarem de vontade de fazer as coisas. Eu nem E eles quando saem da rotina, eles precisam de rotina. Rotina é aquele todo dia igual. Muita rotina. Eu faço rotina. Então, quando uma coisa que você sai da rotina, eles alteram o comportamento. Às vezes mudou, aí fica assim, eu não estou indo para aquilo que eu ia, eu estou fazendo outra coisa. Eles não conseguem assimilar. Não é isso agora, é outra coisa. Então eles também alteram o comportamento. Aí parece que é chilique, ou não quer ir. Tem tudo isso. Sim. Essa parte de rotina, passeio, qualquer coisa diferente, mesmo que for passeio, eles também sentem, até eles entender que a gente está no passeio, que é legal, demora. Rotina é necessária. Voltando àquele negócio das dificuldades do autista aprender, tipo, a estudar. Existem mais dificuldades que ele pode ter, tipo, para aprender mesmo? O aprender na escola, aprendizado de conteúdos,
o aprendizado de trocar, de comer, é isso? É isso. Ah, eles têm, depende da criança, tem mais dificuldade ou menos. O meu demorou mais, por exemplo, para tirar uma fralda, para comer sozinho, espetar, né? A gente já pra gente né? Quem não tem, que são as chama AVDs, atividades de vida diária, que é o que a gente faz todo dia, fácil pra gente pegar um copo, encher, não é. Se eu pedir pro meu filho pegar essa água e colocar no copinho, ele tem dificuldade, porque ele não tem esse controle de segurar e virar, vai virar tudo. Ainda ele foi treinando ele para virar devagarinho, para não cair o copo nem cair tudo, então ele vira assim. Então você vê uma coisinha, pensa o dia inteiro, todo dia, tudo que a gente faz com facilidade. Escovar os dentes, trocar, ele ainda não se troca fazendo. O meu tem 13 anos, ele ainda não. Voltou a fazer TO, auxílio da terapeuta, então é tudo devagarinho, você coloca a ponta da meia, para ele puxar, abrir, não pode ser meia mais justinha porque tem dificuldade de colocar. São coisinhas que pra gente não é nada, mas quem é a mãe e quem convive com uma criança autista ou outra deficiência, tem. Todo dia, é muita coisa, muitas. Aqui eu vou ficar horas falando. Dei exemplo só da minha, né? Simples, amarrar o tênis, tudo. Sim, como você falou, as pessoas têm julgamento, as pessoas não entendem, escola, Vai de rir. lugar. O meu vai rir junto, depende da piada. Vai rir junto. Se estiver rindo, tirando barato da cara dele, alguma situação que ele ainda não compreende, ele vai rir junto dele mesmo. Entendeu? Se alguém tirar sarro da cara dele por algum motivo, ele vai rir. Se ele não estiver entendendo o que é, ele vai rir junto, porque é engraçado. Mas do que? É dele, mas ele tá rindo. Olha, isso é cruel. Tem essa... Isso é cruel. Isso é ridículo, é muito feio, Você é né? perto de mim e fico bravo. Ele tá rindo dele mesmo, mas foi usado de má fé naquela situação, entendeu? E a pessoa acaba rindo mais ainda porque ele tá rindo de mesmo. Isso, você entendeu? Então a gente tem que estar de olho em tudo, o tempo todo, né? Sim. Eu dentro da escola costumo falar com o pessoal, principalmente para quem trabalha junto com a gente, os cuidadores, tal, que às vezes eles vão falando das dificuldades, eu falo assim, gente, para pensar. Eles ficam aqui dentro da escola com a gente uma chuva, são as horas, mas o temporal mesmo é em casa. Entendeu? Porque o dia tem 24 horas, eles ficam o quê? 5 horas dentro da escola, entendeu? O restante do dia é em casa, então a família é que precisa de mais suporte, por isso que é importante as terapias, né? Não só a terapia para a criança, não só a terapia para a mãe, Sim. entendeu? Para o pai, para quem está junto. A gente precisa de auxílio, como proceder em algumas situações. É, porque a gente não nasce Essa sabendo. marra que parece marra, mas é com a mãe. A Célia sabe. O Miguel até a porta, parece que ele vê a linha ali da escola, a saída. Ele fica, né, com o bonzinho, é um amor. desce. Na hora que ele passa da linha, ele já acha que ele não tem que obedecer mais. Ele tá com a mamãe. Coisa simples, vamos entrar no carro? Não, tem que ficar na esquina olhando o ônibus, a polícia, assim, aqui. Só pra se sentir. Aí você fica, meu Deus, eu fico aqui, ele vai ficar aqui a tarde toda olhando o ônibus, as coisas que ele gosta. Precisa tomar uma reação, né? Precisa saber o que fazer. Então, Ninguém nasce sabendo. não é fácil, não é, é complicado. Sim, pra encerrar, a gente quer perguntar se vocês têm alguma história importante, alguma coisa que vocês gostariam de contar, um conhecimento assim pra gente, que vocês gostariam de compartilhar. Tem bastante história. Da vida do Miguel, o que você acha? Sim. Como que é o Miguel na vida? Desde como? Eu acho legal vocês saberem como é que o Miguel entrou na vida da Márcia. Resumir, tá? Pode. Porque é comprida a história. Eu dava aula no Peregrino para os irmãos do Miguel. No 9º ano. Sou professora de educação física. E eu soube da história porque ele tinha um irmãozinho que tinha tido um problema de saúde. Até então, eu nunca imaginei que o Miguel entraria na minha vida. A mãe do Miguel faleceu. E eu era separada. E eu fiquei assim, sensibilizada com a história. Uma irmã de 15 anos, um irmão de 16 e o Miguel com 3. E eu morava sozinha, estava divorciada, separada. E eu comecei a ajudar, me ofereci para ajudar. Fui no velório da mãe do Miguel, aí conheci o pai dele lá no velório, me sensibilizei pela história e comecei a ajudar. Aí fui ficando próximo e fiquei junto com todos. Todos foram pra minha casa. Casamento, vai. Casei
E o Miguel eu adotei, é meu, com necessidades especiais. E fiz essa escolha pra minha vida, que eu não abro mão de nada. Me divorciei do pai e eu pude fazer o Miguel. Eu faço tudo isso por ele. Meu horário de trabalho tem que ser o horário escolar dele. Então ele entra, vocês entram às 7, eu entro 7h10. Vou pra minha escola. Eu saio 1h10, eles me ajudam em 2 dias da semana, porque eu não conseguia me buscar em meio-dia e 20. Então eu venho meio-dia e meio. E outro dia eu venho 1h20. E depois dali só terapia, piscina, correria com o Miguel. Mas Essa é a minha vida. Fiz a escolha. Amor. Provavelmente deve te dar muito. Eu fiz uma escolha e é até o último respiro da minha vida ajudar o Miguel. É fácil? Não. Sozinha, não tenho rede de apoio, não tenho alguém falando, vem aqui. Eu não tenho mãe também. Então não tenho quem me socorre. Entendeu? É você e ele e você. Exatamente. Nossos cachorros, os Vocês têm muita passarinhos. sorte. Os dois têm Mas não é muita fácil. Tem que me desdobrar bastante para dar conta de tudo, porque ele precisa de muita ajuda. E eu faço tudo o que é possível e às vezes eu me desdobro para fazer o impossível, sabe? Eu fiz uma escolha e ele me ajuda disso. E ele está evoluindo. Todo dia um pouquinho e evolui. Uma criança que não falava nada, não conhecia de nada. Eu peguei ele com 4 anos. Agora ele vai fazer 14, semana que vem. Com 10 anos. Que importante, muito legal. Mas, ó, suave. Por um pouquinho que eu resolvi, já sabe que não é fácil, né? Pra nós, né? Mas às vezes é a nossa alegria diária que é estar com eles. Sim, porque ele é amoroso, mesmo que ele é carinhoso, uma mãe pra cá, uma mãe pra lá. E a mãe que ele conheceu foi eu, né? A mãe dele faleceu e ela tinha 42 anos e ele tinha 13, ia fazer. Mas estamos aí. Mas é isso, que legal, que história bonita, que coisa legal. Jamais imaginaria que alguém poderia ser tão bom nesse livro, ser tão legal. E te falo que eu não sei o que é nascer da barriga. Porque pra mim, não sei essa experiência de ser a mãe, né? A barriga envelhecer, mas pra mim parece que ele saiu daqui. Porque eu luto, por ele em todos os lugares, tudo que ele precisa, eu vou atrás, porque é um direito dele. Sim, que legal, gente, que bacana. Vamos encerrar então com essa história linda, muito legal, viu, gente? Queria agradecer a vocês por vir participar, fazer essa brincadeira com a gente. Eu gostei. É, Que bom uma experiência que você legal. Eu gostei e eu vou falar pra você que eu vou dar ideia lá na minha escola, viu? Sim, fala pra gente não vai Claro, a gente está aqui tentando compartilhar, sim. Que que é bom, bom né, ter que gente? compartilhar. Obrigada por tudo que vocês ensinaram a gente, querendo ou não, porque vocês toparam isso. E é isso, e sigam a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Posso falar uma coisa? Pode falar. Eu vou pedir pra vocês fazerem trabalho de formiguinha. E ampliando o que vocês aprenderam aqui, como vocês receberam a gente, e o que vocês estão, o assunto que é importante, cada um que nem uma formiguinha, sabe? Passando, ensinando as pessoas, essa outra ensinando outra, a respeitar, a incluir todas as diferenças. Isso é legal. Esse trabalho que vocês estão fazendo eu acho muito importante e ensinar, coisa boa. Esse é o nosso objetivo e é isso. Muito obrigada.